vão acontecer no século XIX e com todos os acontecimentos do século XIX. Primeiro, vamos falar do Congresso de Viena, porque o Congresso de Viena, inclusive nós já estudamos, foi aquele congresso que aconteceu após as conquistas napoleônicas, e o congresso ele veio para falar como que ia ficar o mundo após Napoleão. Para alguns historiadores, o congresso ele veio para frear as ondas revolucionárias impostas por Napoleão. Então, o que esse Congresso de Viena ele propunha? Ele propunha devolver os territórios, por exemplo, para os reis absolutistas. Então, na ideia dos reis absolutistas, eles iam pregar de novo, eles iam implantar de novo o antigo regime. Vamos lembrar, Napoleão ele tinha colocado indústrias, ele tinha desenvolvido a França, ele tinha colocado escolas, ele tinha feito o Código Civil Napoleônico, ele tinha feito várias coisas que fizeram com que a França fosse para frente. E a partir do momento que se colocasse um rei absolutista, ia retroceder tudo o que Napoleão tinha feito. E com isso, em vez do Congresso de Viena, então, trazer paz, ele acabou que trouxe conflitos. Porque, primeira coisa, os liberais eles não consideravam esse reconhecimento por parte dos governantes da necessidade de ter uma Constituição. Né? Esse sistema de representação política, para eles, não era uma concessão, mas era um direito legítimo. Outra coisa também, quando eles foram separar os territórios, lembra que eles pegaram e falaram assim, olha, vamos separar os territórios e vamos deixar os territórios mais ou menos do mesmo tamanho, porque se acontecer de aparecer um segundo Napoleão e os territórios forem menores, pelo menos a gente consegue conter com mais agilidade, né? Então, quando eles separam esses territórios, eles separam povos também, e eles não percebem isso, ou percebem, de repente não estão nem aí também. E aí, o que acontece? Igual, por exemplo, eles vão separar, ducados com população alemã, por exemplo, foram entregues para o reino da Dinamarca. Grupos humanos da Península Itálica foram entregues, por exemplo, ao controle austríaco. E as pessoas elas vão começar a viver costumes diferentes. A população não vai gostar dessa divisão. Né? Então, quando eles começam a partilhar o mundo, quando eles começam a fazer esse congresso de Viena, a população não fica feliz. Eles fazem uma coisa que é benéfica para eles, mas para o povo não. Vamos lembrar também que Napoleão ele tinha industrializado a França e ele era a favor da burguesia. Então a burguesia ela já estava acostumada a ter o seu espaço, ela queria mais espaço, ela queria continuar produzindo. E quando vem esses reis absolutistas, a primeira coisa que eles vão fazer é tolir essa burguesia. E tudo que a burguesia não quer é separada por um rei absolutista. Então, tudo que o povo não quer é voltar para um regime absolutista. Até mesmo porque eles já estavam cansados, eles tinham passado pela Revolução Francesa, eles não queriam passar por tudo aquilo de novo. Então, em 1830, eles já derrubam o rei Carlos X e colocam no lugar dele o Luís Felipe, que é considerado um rei burguês, né, que é o rei dos banqueiros. E daí também vão ter outros conflitos em outras partes do mundo. Por exemplo, os liberais belgas eles já conseguem a separação em relação à Holanda, criando a independência deles. No Principado dos Alemães e na Prússia, eles já pegaram em armas, já falaram em criar um governo representativo e por aí vai, né? Agora a gente vai ver quais são as rebeliões aí que vão acontecendo durante todo esse processo na Europa. Então, em 1848, explode a Primavera dos Povos, né, que foram levantes em torno da defesa, por exemplo, do sufrágio universal masculino, né, que eles não querem mais que o voto seja censitário, que é aquele voto que tem que ter uma renda para poder votar. Eles também pedem redução de jornadas de trabalho e a exploração, pedem para parar com a exploração capitalista dentro das indústrias. E eles também querem que o povo seja um símbolo de uma identidade nacional dentro dos seus países. Então, neste caso, a unificação política da Itália e da Alemanha ela começa a acontecer não só por conta da população, que para eles tinha sido dividida de uma forma questionável, mas também por conta da expansão das indústrias que já estava acontecendo naquele momento. Na região da Prússia,
eles começaram a perceber a possibilidade de ampliar, né, o Estado por meio da industrialização. Então, eles formaram um acordo entre os governos ali da Prússia e dos territórios que estavam em volta da Prússia. Eles fizeram uma área de livre comércio. E com essa área de livre comércio, eles reduziram as barreiras alfandegárias. Então, nesse momento, eles já começam ali com a unificação do Reino da Prússia. Um nome importante que assumiu um cargo de responsabilidade naquele momento para a unificação alemã e que foi assim muito importante foi o Otto Bismarck. O Otto von Bismarck, ele foi nomeado primeiro-ministro em 1862. E ele foi um hábil político que conseguiu coordenar as guerras travadas pelos prussianos, sem que houvesse interferência estrangeira. A ação do governo prussiano foi encabeçado tanto por Guilherme I quanto por Otto Bismarck. E eles fizeram com que a Prússia travasse 3 guerras em um período de 7 anos. E as vitórias prussianas nesses conflitos promoveram a unificação da região e o surgimento do Império Alemão. Essas 3 guerras foram: durante o Congresso de Viena, 2 ducados com população alemã foi entregue à Dinamarca. E a Prússia ela quer esses ducados de volta. Então ela convida a Áustria, a Prússia convida a Áustria para ir pegar esses ducados lá na Dinamarca. A Áustria aceita. Bom, em primeiro momento, a Prússia fala com a Áustria que eles vão dividir esses territórios. Ok, eles foram lá para brigar e pegar esse território, a Dinamarca não aguentou e devolveu os territórios. A Prússia não divide também esses territórios com a Áustria. Inclusive, a Prússia também vai até a França e pede para que Napoleão III redige uma carta falando que ele não vai entrar em conflito caso a Áustria e a Prússia ela entrem em guerra, porque vai ser um conflito de alemães e a França não tem nada a ver. Ok, Napoleão III vai lá, dá uma resposta positiva e fala que não vai entrar em conflito com essa guerra. Otto Bismarck também procura o governo de Piemonte e procura o rei Vítor Emanuel III. E também garante a ele o controle de Veneza caso ele seja favorável ao território da Prússia. Bom, feita a diplomacia com a França e com o Reino da Itália, agora o Otto Bismarck ele vai enfrentar a Áustria, e essa guerra é conhecida como a Guerra das 7 Semanas. Ela é bem curtinha, mas ela também é importante. O que acontece? A Áustria ela vai perder, na verdade, a Prússia ela vai deixar a Áustria em condições bem precárias. E perdida a guerra, a Prússia ela cumpre sua palavra, dá Veneza para os italianos, mas a Prússia ela vai querer mais, ela vai querer o território da Alsácia-Lorena. Ela quer aquele território que é da França. Então agora ela já vai começar a querer uma certa guerra com a França. Bom, além dos motivos tensos entre os dois países, a causa imediata da guerra está relacionada a um incidente diplomático. A Espanha estava sem soberano desde 1868 e as nações europeias se moviam para escolher um rei que melhor atendesse à Espanha. Um dos candidatos era de família alemã, pelo qual foi prontamente rechaçado pelos franceses, por Napoleão III. Isso gerou uma animosidade entre os dois países, com um discurso inflamado de militares e políticos contra ambos os povos. Quando o imperador francês exigiu uma resposta por escrito, Otto Bismarck alterou o telegrama do rei prussiano a fim de torná-lo ofensivo aos franceses. E com isso o imperador Napoleão III encontrou um pretexto para iniciar uma guerra contra os prussianos. Essa guerra para a França foi desastrosa. Com o exército reduzido, as armas antigas, os franceses pouco puderam fazer diante da indústria bélica que a Alemanha tinha, né? O território alemão tinha naquela época, que era a Prússia ainda. Por outro lado também, a Prússia tinha em seu favor as ferrovias que ela tinha montado, e a indústria bélica, e as tropas bem disciplinadas e treinadas que ela tinha.
Aí veio a primeira batalha, né? O próprio Napoleão III comandou as tropas francesas, mas ele foi capturado pelos prussianos. E com isso, em Paris, a população se revoltou. E depois Napoleão III instituiu a República. Assim, o novo governo francês tentou negociar a paz com o Otto Bismarck. Porém, devido às divergências internas, a luta ainda prosseguiu por mais um ano, com Paris sitiada e o povo sofrendo todas as dificuldades da ocupação. Bom, a vitória alemã foi indiscutível, né? E o Império Alemão se tornou o país mais poderoso da Europa naquele momento. E a paz foi assinada na cidade de Frankfurt. E o Tratado de Frankfurt, ele estipulava o seguinte para os franceses. Os franceses teriam que pagar uma indenização para os alemães de 500 milhões de francos. Teriam também que dar para o Império Alemão o território da Alsácia e o norte da Lorena. A ocupação de tropas alemãs em certas partes do território francês, enquanto a indenização não fosse paga, e o reconhecimento de William I como imperador alemão. E lógico que o povo francês não gostou nada disso, então aconteceu um fato que ficou conhecido como Comuna de Paris, que foi uma revolta popular contra o governo republicano, porque com a derrota francesa, o povo parisiense teve que pagar mais impostos para pagar as indenizações e a reconstrução do país. Isso gerou uma insatisfação muito grande que terminou numa guerra civil. E durante 40 dias, o povo tentou instituir um governo de características socialistas. Lógico, o povo foi reprimido duramente e muitos foram executados na Semana Sangrenta. Após também o país, ambos os países iniciarem, né, o rearmamento dos seus exércitos, eles vão iniciar também uma corrida armamentista depois dessa guerra franco-prussiana. E na França se desenvolve o nacionalismo e o revanchismo contra os alemães. Já o Império Alemão tenta conquistar colônias na África e ao mesmo tempo que se consolida, né, o seu poder no continente europeu. Meninos, até a próxima aula.